Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo número 90. Vamos ler o Salmo 90. Salmo 90, o Salmo de Moisés. A palavra de Deus nos diz no Salmo número 90: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. E de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos, sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e aos Teus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, segunda vez no dia, em Tua casa, nos reunindo para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, que é aquilo que nós queremos e precisamos. Ouvir a voz do Senhor nosso Deus, do pastor das nossas almas, que nós conhecemos, falando ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir. E Te pedimos, Pai, fala conosco de fato essa noite. Não estamos aqui para ouvir a opinião dos homens, as filosofias desse mundo, mas sim a Tua palavra. Que ela nos seja apresentada debaixo do poder do Espírito Santo. Para isso eu entrego a minha vida ao Senhor. Te peço mais uma vez graça e misericórdia e a unção do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre a minha vida, para que eu seja um instrumento do Senhor na ministração da Tua palavra e todos nós sejamos aqui abençoados por ela. É o que eu Te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, Moisés escreveu este salmo, uma exceção, não é? No livro de Salmos, é atribuída a ele a autoria. E o que ele fala aqui, resumidamente, é a respeito da nossa vida, não é? E uma noção que nós temos ao olhar para a vida, ao viver a vida, ao avançar dos anos, é que o tempo passa rapidamente. E essa noção, ela se torna maior quanto maior é a nossa idade. Não sei se você lembra da sua juventude, alguém ainda lembra? Você lembra da juventude? O Alzheimer não te pegou, por isso você lembra, né? Então você lembra, quando você era jovem, você achava que os anos demoravam a passar, que o tempo custava a passar, você queria que o tempo voasse, né? E agora que você é velho igual a mim, o que você pensa? Está passando muito depressa. Põe o pé no freio aí, Senhor, reduz a velocidade, porque está voando e eu não estou conseguindo acompanhar, né? Mas independente se é depressa, se é devagar, o problema não é o tempo. O problema é o que a gente faz com o tempo. O problema é como a gente vive esse tempo, seja ele rápido ou não, de que forma nós temos vivido os nossos dias. E muita gente não tem vivido bem. Muita gente tem perdido tempo, tem desperdiçado tempo.
tem deixado passar coisas preciosas e tem se apegado a outras que não têm nenhum valor. Então a reflexão que esse texto vai trazer para a gente aqui essa noite é de que forma eu tenho gastado o meu tempo, de que forma eu tenho vivido a minha vida. Há muitos que vivem alheios a tudo, há pessoas que são completamente alienadas. Você conhece nesse mundo pessoas que não estão aí para nada, não é que não têm noção de nada. E eu creio que não é isso que Deus tem para nós. Para nós cristãos, Deus tem um plano. Para nós cristãos, Deus tem um objetivo, tem um alvo, tem um foco. Nossa vida não é obra do acaso. Nossa salvação também não foi obra do acaso. Então nós temos uma responsabilidade muito grande com aquilo que fazemos da nossa vida e como gastamos a vida que Deus tem nos dado. E aqui no Salmo, Moisés vai dizer assim no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ele pede a ajuda de Deus, reconhecendo que a gente às vezes não sabe fazer isso. A gente às vezes não sabe contar os dias direito. A gente às vezes não sabe viver direito. E ele pede a Deus: Deus, me ensina a contar melhor os meus dias, para que eu tenha sabedoria, para que eu alcance um coração de sabedoria. Então veja, Deus quer nos dar sabedoria. Sabedoria é dom de Deus. Ele diz: se você precisa, peça a Deus, está lá em Provérbios. Peça a Deus essa sabedoria, como Moisés está aqui pedindo. Mas essa sabedoria vai se mostrar na prática, na maneira como eu gasto a minha vida. E há pessoas que não têm nenhuma sabedoria nesse sentido, não é, irmãos? Que desperdiçam a sua vida. E o tempo passa e quando vão notar, já não tem mais chance, já não há mais oportunidade. Porque a vida foi simplesmente desperdiçada. Então a maneira como a gente gasta a vida é que vai determinar a quantidade de sabedoria que temos recebido de Deus e se a usamos com eficácia. Então tem muita gente que pode até dizer que é de Jesus, pode até estar numa igreja, mas apesar disso não encontra sentido para a vida. Há muitos cristãos hoje em dia, infelizmente, com crises existenciais. Ora, eu acho isso até normal quando olhamos para esse mundo, em que as pessoas não sabem a razão, em que as pessoas não sabem o motivo da sua existência. E desde que o mundo é mundo, o homem tenta encontrar uma razão para viver. Aquela pergunta, né? Por que estou aqui? O que a minha vida significa? Mas para nós que dizemos ser cristãos, essa pergunta já está mais do que respondida. Então é muito impactante a gente ver pessoas assim, cristãs, que se dizem cristãs, mas que não conseguem dar um sentido à vida. E vivem uma vida vazia, completamente vazia. Uma vida que não faz a menor diferença, irmãos. E não é essa sabedoria que Deus tem para você. A sua vida é um dom de Deus, você sabia disso? Então ela tem que ser bem vivida, ela tem que ser bem aproveitada. E a gente precisa dessa sabedoria que não vai ser ensinada por ninguém, mas que virá certamente diretamente de Deus, como Moisés pede aqui nesta oração. Então, a vida que Deus tem para nós é a que precisa ser vivida. E aí quando eu digo isso, eu lembro daquilo que Jesus falou: eu vim para que tenham vida. Parou aí? Não. Ele disse vida em abundância. E como já disse aqui milhares de vezes, isso não está falando de dinheiro nem de riqueza. A vida em abundância não se traduz em prosperidade, mas é uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que tem sentido, que tem foco, que tem objetivo, que vale a pena ser desfrutada, que é vivida debaixo da sabedoria de Deus. Então esse é o plano. E se eu não estou vivendo isso, eu estou aquém do que eu deveria estar. Eu estou longe daquilo que deveria ser o meu projeto de vida. Então eu quero olhar para esse texto aqui de Moisés e procurar aqui algumas respostas para que a gente entenda, como cristãos, como dar sentido à nossa vida. Moisés começa o Salmo dizendo assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus.
A primeira frase de Moisés aqui, as primeiras frases são de reconhecimento do valor de Deus, da importância de Deus. Isso já faz uma diferença enorme na vida. Quantas pessoas vivem sem Deus? Quantas pessoas vivem sem crer em nada? E nós cremos. Mas se nós cremos, nós temos que colocar Deus no seu devido lugar. Então, o que Moisés está dizendo, ele está reconhecendo aqui essa importância. Diz, o Senhor é o meu refúgio. E ele diz de geração em geração. Isso é para minha casa, isso é para minha família. Isso é o que eu quero para os meus, para a minha descendência. Então, a vida que Deus tem para você não se resume à sua vida, mas ela se propaga de geração. A bênção do Senhor se propaga por gerações. Então, o que Deus tem para nós não é apenas a minha vida abençoada enquanto ela durar, mas é que essa bênção se estenda pelas minhas gerações. E toda a nossa geração seja abençoada. Você quer isso, irmãos? Que toda a sua geração esteja debaixo da bênção de Deus, mas para isso reconhecer que é nele que está a nossa segurança, é nele que está o poder, a eternidade. E assim Moisés começa aqui o seu salmo. Depois ele diz no verso 3, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Moisés vai começar aqui a nos dizer quem nós somos. E a melhor forma de eu encontrar sabedoria para viver a minha vida da forma como Deus quer, é eu saber quem eu sou, numa visão real. Porque muitos de nós têm uma visão errada sobre si mesmo, né, irmãos? Muitos de nós se acham um máximo, né? Muitos de nós se acham, como se diz aí, o rei da cocada, né? Então, Moisés vai começar a dizer aqui quem somos nós de verdade. Qual é a nossa essência. Para eu começar a viver o que Deus tem para mim, eu preciso primeiro me afinar a essa visão de Deus. E diante da visão de Deus, ele diz, olha, nós somos pó. Nós somos pó. Tu reduzes o homem a pó. E ele continua dizendo no verso 5, olha, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. É breve. Ninguém vai ficar para sempre. Nossa vida não é eterna nessa terra. Então ele está nos falando da brevidade e ele está reconhecendo aqui a nossa situação. Mas no verso 4 ele também diz, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Então ele reconhece que a eternidade é uma realidade. E aí eu preciso viver a minha vida hoje com os olhos na eternidade. Antigamente tinha um folhetim que a gente dava no evangelismo que dizia assim, onde passarás a eternidade? Você já viu esse folheto? Já deu ele para alguém? E ali vinha escrito, né? Onde você vai viver a eternidade? Mas muita gente pegava aquilo, amassava e jogava fora. Eu quero saber de eternidade. Eu quero saber de aqui e agora. Eu quero saber do hoje. Mas a vida, para ser vivida, tem que também ter os olhos na eternidade. Sabendo que para Deus os anos que passamos aqui não são nada. São como uma erva que nasce e morre na mesma tarde, como diz o texto. E que para Deus 1000 anos são como o dia que passou. Então é muito ínfimo o tempo que nós temos para viver. É minúsculo o tempo que nós temos para ser vivido. Mas precisa ser vivido com o conhecimento, com essa visão realista. Porque se eu não tiver essa visão, eu acho que eu duro para sempre, né? Eu acho que eu sou o rei da cocada, eu acho que eu sou o dono do mundo, eu acho que o mundo gira em torno de mim. E não é assim que funciona. Essa não é a realidade da vida. Então, para que eu aprenda a contar melhor os meus dias, como Moisés pede a Deus, eu primeiro tenho que entender esses conceitos, quem eu sou. Quem sou eu de verdade aos olhos de Deus? E a figura que ele usa aqui é essa bem real para a gente, não é? De algo muito frágil, de algo muito tênue, de uma eternidade incomparável que nós temos ainda para ser vivida. E eu preciso também saber em que mundo eu vivo. Tem gente que vive fora do mundo, né, irmãos? E alguns dizem assim, não, nós somos cristãos, nós não somos do mundo. Tá bom, então você é extraterrestre? Não, né? Você é cristão, você não é do mundo no sentido espiritual, mas você vive aqui nesse mundo. Esse mundo é um mundo de aflições. Esse mundo é um mundo de desafios, de problemas. Em que mundo nós estamos vivendo? Então, um princípio da realidade é olhar para essa realidade
e não viver os sonhos loucos que muita gente tem vivido. Há pessoas que vivem no mundo da lua, não é como se diz, sonhando coisas maravilhosas e realizando nada. Sonhando com grandes coisas e fazendo nada. Então eu preciso entender o mundo em que eu vivo. E segundo diz aqui Moisés, ele diz aqui no verso 7, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. E no versículo 9, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Eu tenho que entender que esse mundo é breve, que eu sou breve ainda mais do que esse mundo, que por mais que seja antiga a terra, os anos também não são nada para Deus, e os meus anos ainda muito menos. E estamos vivendo num mundo que é atingido pela ira de Deus, como Moisés fala nesses 2 versículos. Estamos vivendo debaixo da ira de Deus. Escapamos dela, por quê? A Bíblia diz, porque entregamos nossa vida para Jesus. E aí não somos mais filhos da ira, mas ainda há uma multidão de filhos da ira ao nosso redor. Mas o mundo jaz sobre essa ira de Deus. A gente confunde muito isso porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas o mundo, a Bíblia diz, está sob a ira de Deus desde o pecado. Então o entendimento desse mundo em que nós vivemos é essencial. Porque é um mundo marcado pela culpa. Veja o verso 8, diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, mostrando que eu não consigo esconder nada de Deus, que tudo está patente aos seus olhos, tudo está diante dele, nada é encoberto, né? O mundo está cercado pela culpa, não há ninguém que possa se considerar injustiçado, porque está sob a ira de Deus, porque a ira é com justiça, nós merecemos a ira, a graça é que nos livra dela, a misericórdia é que a evita sobre nós, mas a ira é merecida, porque os pecados são reais. Então essa é a visão do mundo que Moisés transmite aqui para nós, para que eu possa começar a viver melhor no mundo em que eu vivo, um mundo em que a gente geme por causa do pecado, como ele diz no verso 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Talvez alguns leiam isso aqui e digam, puxa, Moisés me desanimou agora. Se você já está com 70 e 80, você já se viu na cova, né? Não, nada disso, irmão. Mas você tem que entender o seguinte, ninguém vai ficar para a raiz, ninguém vai ficar para sempre. E o que ele está dizendo é que quanto mais essa idade avança, mais essa sensação de voar, tudo passa rapidamente, nós voamos. A vida está voando, irmãos, e a gente ainda está num mundo que sofre as consequências do pecado. Embora você, cristão, possa ter seus pecados perdoados, você vive num mundo de pecado, como o próprio Senhor disse, o mundo que jaz no maligno. É nesse mundo que nós habitamos. E a gente tem que entender essa realidade, para que esse choque de realidade nos faça encarar a vida de uma forma diferente. Nos faça viver verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para nós, e não com esse engano generalizado em que as pessoas hoje estão cegando, né, para as realidades da vida e vivendo de sonhos, vivendo de fantasias. A vida é real, o mundo é real, mas Deus tem vida abundante para mim. Eu preciso desfrutar isso aí. Quantos dias você tiver, sejam eles passados na presença de Deus, sejam eles vividos debaixo da salvação, da graça e da misericórdia. Então eu posso olhar para mim mesmo e achar que eu tenho alguma coisa no nível de Deus. Não, eu não tenho. Eu sou inferior, mas Ele me amou, Ele me salvou e Ele me deu uma nova vida para ser vivida, perdoado, liberto. Agora eu tenho que viver com qualidade os meus dias.
E aqui também Moisés vai falar a respeito desse assunto, nos dando uma visão clara da graça de Deus, que eu, como cristão, preciso compreender para poder viver. Vida com sentido é viver debaixo da graça. Porque fora da graça, o que sobra? Ira. Ou eu estou debaixo da graça, ou eu estou debaixo da ira. Não tem um meio termo. Não tem uma cobertinha para eu ficar entre um mundo e outro. Ou estou debaixo da graça, ou estou debaixo da ira. Então eu preciso entender essa graça. E a graça é um produto da compaixão de Deus. Veja, ele diz aqui no versículo 13: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Como disse Jesus, o mundo é de aflição. Mas ele disse, tenha bom ânimo, eu venci. Essa vitória pertence a nós. Então ele diz, olha, tem compaixão dos teus servos. E essa compaixão, essa graça, essa misericórdia, como a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, era ira, irmão. Só ira, não tinha mais nada. Como está vivendo o mundo debaixo da ira, embora muitos não saibam disso, não percebam essa realidade. Mas eu olho para a Bíblia e vejo aqui Moisés falando sobre essa graça como um produto dessa compaixão que está sobre a nossa vida. E aí o resultado está no verso 16, aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Referir-se a Deus como filho é um privilégio, irmãos. Nosso Pai, então esse é um privilégio. Privilégio que o judeu mesmo não tinha, mas que agora nós o temos. Essa é a nossa situação, a situação de filhos. Mas como vive o filho? Como deve viver o filho? De que forma o filho deve viver a sua vida? De que forma a gente enfrenta as adversidades desse mundo? Então, isso é revelação de Deus, para que a gente com sabedoria aprenda a contar melhor os nossos dias, aprenda a gastar melhor o nosso tempo. E veja o verso 17, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma as obras das nossas mãos. Ele pede mais uma vez, a graça do nosso Deus esteja sobre nós. E aí ele diz, a graça é que faz a minha obra ter valor. Nenhuma obra teria valor se não fosse a graça de Deus. Como alguém que está sob a ira pode produzir algo bom? A obra que fazemos só tem valor porque estamos debaixo da graça. É como disse o apóstolo Paulo, as boas obras que praticamos são aquelas que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não temos mérito algum se somos bons, se fazemos coisas boas. Foi o Senhor que permitiu que as façamos. Mas se não as fazemos, aí sim somos culpados. Porque temos todas as condições de fazer, temos todos os privilégios para viver uma vida melhor e não vivemos. Veja a responsabilidade que há sobre nós cristãos quando não vivemos o que poderíamos viver. Porque estamos desperdiçando a vida que Ele nos deu. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. E vida em abundância. Então, quando eu não vivo isso, eu estou vivendo aquém. É como se eu estivesse desperdiçando um presente recebido, uma oportunidade dada. Isso não pode ser a nossa prática de vida. Dê sentido à vida. Veja como você pode viver a sua vida de forma que ela esteja no plano, no projeto de Deus. Claro, você tem suas coisas, isso é normal para todo mundo, mas há um projeto maior. Há algo que você pode fazer e que é abençoado por Deus porque você está debaixo da graça. E algo que tem sentido, algo que tem valor. Então nós somos os únicos que podemos fazer boas obras, porque a graça de Deus está sobre nós. Os outros até podem fazer algo de bom, mas o fazem debaixo da ira. E quando é feito debaixo da ira,
não há confirmação dessa obra. Como diz Moisés aqui, seja sobre nós a graça do Senhor, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Confirma as obras, porque a graça está sobre nós. É assim que nós temos que viver. É assim que nós temos que achar sentido para a vida, colocando as coisas no devido lugar. Entendendo de fato quem nós somos, entendendo a nossa limitação, entendendo o que nós devemos ou não devemos fazer, buscando em Deus a sabedoria que só Ele pode me dar. Porque Ele me deu vida, mas agora cabe a mim viver. É como se Deus te desse um presente e você jogasse fora. É como se Deus te desse uma bênção e você desprezasse. Você recebeu vida de Deus? Então agora viva. Viva da melhor maneira possível. Dê sentido à sua vida. Isso não depende, eu repito, de condições financeiras. Isso depende de sentido, de rumo, de entendimento. Veja, Moisés não pede a Deus riqueza. Ele pede a Deus sabedoria para contar melhor, para contar os dias, para viver cada dia de uma maneira diferente, especial. Ele não está falando que ele está precisando de sabedoria. É o que nós precisamos. Peça a Deus sabedoria. Não deixe o pensamento ruim pegar você, querendo dizer que a tua vida não vale nada, querendo dizer que você não tem rumo, não tem projeto, não tem futuro. É você que tem que fazer. Deus já fez o que tinha que fazer. Ele já salvou você. Ele já te deu vida. Eu vim para que tenha vida, e você tem. Agora o que você faz com ela é problema seu. E tem muitos de nós, irmãos, que estão desperdiçando a sua vida. Desperdiçando o bem precioso que foi dado por Deus. Então, segundo o que Moisés nos ensina nesse salmo, a vida que faz sentido é a vida sem arrogância. É a vida sem pensar de mim mesmo mais do que convém pensar, como Paulo disse, não deveríamos fazer. É a vida sem ilusões, sem sonhos loucos. Quantos vivem sonhando e nada realizam? Uma vida de realidade. Mas é uma realidade transformada por aquilo que Deus fez em nós. E é nessa ótica que você tem que viver. É dessa forma que você tem que contar melhor os seus dias. É uma vida sem esse pessimismo paralisante que tem na vida de tanta gente que às vezes se diz cristão, mas não vê, não deslumbra nada, só vê desgraça, só vê coisa ruim. Como eu já cansei de dizer aqui, o que o Senhor ensinou, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Como é que você olha a vida? Você olha a vida com bons olhos? Ou você olha a vida com olhos maus? Você olha a vida com a expectativa do melhor? Ou você olha a vida com a expectativa do pior? Tudo isso vai determinar a qualidade da tua vida. Sejam 70, 80, 90, 100 anos, quantos você viver, ela só vai valer a pena ser vivida se ela for vivida debaixo dessa sabedoria de Deus. Conte melhor os seus dias, alcance o coração sábio. Esse é o alvo, coração sábio. E seria muito bom, irmãos, se com a idade a gente ficasse cada vez mais sábio. O que você acha disso? Não seria bom? Quanto mais velho, mais sabedoria. Quanto mais tempo nessa terra, mais sabedoria. E essa é a ordem natural. Mas a sabedoria está disponível a todos que pedirem a Deus. Que Deus nos ensine a contar melhor os nossos dias. Para que eles sejam vividos com esse coração sábio que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Vamos orar juntos? Vamos pedir a Deus que abra os nossos olhos, que nos fale da realidade da vida, que tire todo o engano do nosso coração, que nos dê uma visão perfeita, não enganosa, sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre tudo que nos cerca, para que a gente viva com sabedoria o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, eu te peço em oração com os meus irmãos, que aquilo que ouvimos na Tua palavra nos ensine, Pai, a encarar o mundo com a realidade mostrada por Deus, para viver, meu Pai, de acordo com essa realidade. Mas nesta realidade o Senhor nos abençoou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos livrou da ira. Então já somos privilegiados, Pai,
Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a fazer a vida valer a pena, Pai. Nos dá propósito, nos dá visão clara. Tira de nós todo engano, Pai, todo sonho doido. Tira de nós, Senhor, essa superficialidade com que tantos têm vivido, Pai. Coloca em nós, ó Deus, direção, rumo, foco, alvo, porque precisamos. Isso tudo o Senhor nos deu, e agora precisamos é viver. Pai querido, abençoa os meus irmãos, para que vivam cada vez melhor, cada vez com mais qualidade, cada vez com uma vida mais abundante de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa cada um de nós, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.